Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Palavra do Senhor. Impressionante como é que no catecismo aparece uma ligação íntima entre aquilo que nós falávamos, e esse nós eu estou incluindo o que o Padre Jonas falou, e a comunhão de um mandamento com o outro. Por isso que a Bíblia deixa claro: quem cumprir um mandamento, com o tempo acaba cumprindo todos os mandamentos. Mas também, aquele que deixa de lado um mandamento, com o tempo deixará todos os outros. Há uma íntima relação, uma relação tão íntima, que Jesus pôde resumir os 10 mandamentos em dois. Em dois que ele chama de um. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui essa ligação aparece de modo muito explícito entre o terceiro e o quarto mandamento: o dia do Senhor e a vida em família. Qualquer um aqui sabe que não muitos anos atrás havia 2 compromissos sagrados nos domingos. Primeiro, participar da missa, ou lá onde não tinha missa, participar do culto, participar da celebração, participar da missa seca. Eu cheguei a participar algumas vezes da missa seca, ou o culto dominical que nós fazíamos nas roças, por exemplo. Esse era um compromisso. E o segundo, almoçar na casa da mãe. Gente que vinha de longe, e aqueles que não podiam, porque moravam na outra cidade, reunir a sua família para comer uma macarronada, para partilhar a vida. Isso que era tão comum e que infelizmente hoje está se tornando cada vez mais escasso. As pessoas não se reúnem mais para celebrar a vida, porque não se reúnem para celebrar Deus. Há uma íntima relação entre a destruição da família, entre o sofrimento que está vivendo a família e o sentido dominical da nossa fé. E isso é um plano diabólico. Começa com a questão do trabalho, cria-se necessidade para trabalhar aos domingos. O catecismo é muito pé no chão. O catecismo diz que se uma pessoa precisa trabalhar ao domingo, não peca não, se ela precisa. Mas ela precisa ter, antes disso, uma escala de valores. Deus precisa ocupar o seu lugar também no domingo. E uma coisa interessante, eu não sei estatística correta, mas eu acredito que pelo menos uns 90% das pessoas que não participam da missa, não é porque precisa trabalhar aos domingos,
É porque, com o tempo, por causa daquele ateísmo que eu falei, do falso humanismo, com o tempo houve um deslocamento. Ora, vamos tomar como referência essas duas caixas aqui. A Bíblia e os mandamentos, principalmente, quer nos mostrar que no centro da nossa vida deverá estar sempre a pessoa de Deus. Para que a pessoa seja feliz, no centro da sua vida, marido e mulher, pais e filhos, companheiros de comunidade, Deus precisa ser o centro. A nova era e o pecado foi conseguindo, pouco a pouco, tirar Deus do centro. Esse é o processo que eu falei antes. Vai tirando devagarinho Deus. E vai colocando quem no centro? A pessoa. Eu não vou à missa porque o centro da minha vida sou eu. É uma ideia utilitarista da oração. Para que eu vou acreditar em Deus? Qual é o lucro que eu tenho acreditando em Deus? O que eu ganho acreditando em Deus? O que eu ganho indo à igreja? O centro é a pessoa. Quando acontece esse deslocamento, Deus deixa de ser o centro e a pessoa passa a ser o centro, a pessoa passa a ser o referencial da sua vida. E Deus vai ficando de lado. A palavra de Deus não tem mais força. A palavra de Deus não tem mais peso. Os direitos de Deus, e é interessante, talvez a menos coisa que se diga no catecismo sobre os direitos de Deus, seja de fato direito de Deus. É impressionante, quando narra o terceiro mandamento, o foco principal é o bem-estar verdadeiro da pessoa. Lá no catecismo cita social, cultural, familiar. Engraçado, quando fala do mandamento do domingo, um dos argumentos principais é a convivência familiar, que nós perdemos. Perdendo a força da família, não nos reunimos mais para celebrar. Domingo virou dia de festa, da praia, da bebida, dos namoros estragados, de dormir até tarde, aonde a gente pensa na gente mesmo. Quantas pessoas no domingo desliga o despertador e acorda 11 horas, meio-dia, aí já acorda mal-humorado, porque foi deitar de madrugada, aí come 2, 3 horas da tarde, aí quando chega no final da tarde está com preguiça, e dá graças a Deus se chegar uma visita, para não precisar ir para a comunidade. Padre, eu estava até pensando em ir à missa, quando faltava meia hora para ir para a igreja, chegou lá um parente nosso, e infelizmente ele não é de igreja. Fazia muito tempo que ele não ia lá em casa, então eu fiquei sem jeito de deixar ele lá e ir para a missa. Disse, mas que pena, foi para isso que o Espírito Santo levou ele na sua casa. O Espírito Santo está sabendo que aquele parente seu está precisando de uma experiência de cura, de restauração. E como o Espírito Santo sabe que você não perde a missa de jeito nenhum, o Espírito Santo tem um jeitinho de fazer com que ele fosse na sua casa, para que você o levasse para a missa. Meus pêsames, você falhou nessa missão. O Espírito Santo está bem chateado. Perceba como é que é a articulação do encardido. É uma desculpa humana. E por isso esse seu parente continua cada vez mais infeliz. Aí chegou lá, foi ver um joguinho na televisão. A mulherada foi fazer
uns quitutes, uns bolinhos, a bebida, e falar mal, e reclamar da vida, e aquele seu parente foi na sua casa e saiu de lá pior do que entrou. Isso quando não dá discussão, isso quando não dá briga. Vocês percebam a íntima relação quando a gente tira Deus do centro da nossa vida? Quando a gente se coloca no centro da vida, a gente não fica no centro. O encardido ajuda você só a sair e ir para o centro, a tirar Deus do centro. E quando você está no centro, ele começa a colocar o peso dele em cima, e você acaba entregando o centro da sua vida para o pecado. É um processo aparentemente simples. Porque é chato deixar essa pessoa. Como é que eu ia largar esse parente, esse tio, essa tia? E que pena. Se Deus estava querendo usar, o Espírito Santo querendo usar você para levar esse parente, esse amigo, para estar perto de Deus, o encardido conseguiu fazer com que você se afastasse de Deus por causa do seu parente. Meus irmãos, quando nós deixamos o lugar de Deus ser ocupado por qualquer outra pessoa, por qualquer outro acontecimento, seja a pessoa mais importante da sua vida, pode ficar tranquilo, infelizmente, em pouco tempo, o centro da nossa vida será ocupado pelo demônio e por tudo aquilo que lhe pertence. Que pena. Dói no coração perceber que é isso que está acontecendo com as nossas famílias. E esse é um processo medonho, porque a Europa e os Estados Unidos passaram por esse mesmo processo. E não faz muito tempo, não. É coisa aí de 50 anos. Basta assistir um filme de faroeste, por exemplo. Um filme rodado há 30, 40 anos atrás. Para você perceber como a família era importante. Como a fé era importante. Lá naquelas cidadezinhas pequenininhas, lá no interior dos Estados Unidos, tinha lá uma capela. E lotava. Ou da igreja católica, ou de qualquer outra religião cristã. O processo foi igualzinho aqui. Foi deslocando. O domingo foi virando o dia do divertimento. O domingo foi virando o dia do descanso. E deixando de ser dia de oração. O dia do trabalho, o dia de ganhar dinheiro. Que coisa, em 30 ou 40 anos. Que lugar ocupa a família hoje? Na América do Norte e na Europa? Lugar nenhum. Levou-se os meios de comunicação para a zona rural. E infelizmente, deixa-se de lado uma fé viva. No Brasil, por final de semana, nós temos em média 18 missas transmitidas pela televisão. Mas em quais horários? 5 da manhã, 6 da manhã. Por exemplo, uma missa 6 horas da manhã, aqui, em Manaus, é 4 horas da manhã. Quem levanta nesse horário para assistir uma missa na televisão? Segundo, 99% desses canais, alguns até católicos, é missa de 45 minutos e 1 hora. Quando eu ia celebrar a missa na televisão lá em Santa Catarina, quando a gente entrava para começar a missa, já vinham os técnicos para avisar. Não pode passar de 45 minutos. E quando às vezes a gente esticava um pouquinho, eles começavam a dar sinal. Pouco diferente da canção nova. A canção nova, quando você começa a pregação, tem uma plaquinha assim, 60. Só para o sermão. Percebam.
A diferença está aí. As próprias emissoras de televisão que colocam a missa só para dar uma roupagem católica a uma programação que é absolutamente contrária à nossa fé. Usa da missa na televisão para dar uma fachada e para um desencargo de consciência. Porque a pessoa, eu já fui à missa na televisão, já assisti à missa, não preciso ir na comunidade. Meus irmãos, nem a missa da Canção Nova, de 2h30 a 3 horas, aonde Deus tem operado curas, milagres e prodígios, nem essa missa substitui a missa na comunidade, se você tiver condições de ir nessa missa. Mas lá na Canção Nova, lá tem o padre Edmilson que tem dom da cura, lá tem o padre Jonas que prega, lá tem o padre Léo, lá tem o bispo que participa, e lá na nossa comunidade é um padre que não vive a nossa espiritualidade, é um padre que celebra a missa rapidinho, nem sabe falar direito o português. Mas lá naquele altar, quando aquele padre, talvez até limitado, mais do que nós, talvez até vivendo no pecado, quando ele levanta aquela hóstia, o pão, quando ele levanta o cálice, é o corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o senhor está dizendo que a missa da televisão não vale. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você pode participar da missa na sua comunidade no final de semana, você tem essa obrigação. A igreja é tão bondosa, a igreja é tão misericordiosa, que inventou essa história da missa do sábado, para valer para o domingo. Olha bem, eu acho um absurdo isso. Ninguém almoça sábado para economizar o almoço de domingo. Bem, almoço sábado e domingo. Mas a igreja, aqui é uma coisa importante. O preceito dominical vale no sábado para quem não pode estar na comunidade no domingo. Uma pessoa que trabalha no hospital, por exemplo, ou num restaurante, ou numa feira, e que não tem condição. Ótimo, então vai no sábado. Ou qualquer outro dia da semana. Se não puder nem no sábado, nem no domingo, vai na segunda, vai na quarta. Mas precisa assumir como um compromisso. Outra coisa importantíssima. A missa não é uma teoria. Não é uma oração bonita só. A missa é participação, é família. Por isso que a família é chamada a igreja doméstica. Porque aquilo que se realiza na igreja, realiza-se na família. É na família que os membros da família, é ali que eles sentam para partilhar a vida. A mesa é o lugar sagrado da Bíblia. É ali que se senta de pé de igualdade. Como é bonito quando reúne na família e cada um dá um pouco do que tem. Se você observar bem, um almoço familiar bem feito, ele tem o ritual de uma Eucaristia. A acolhida, a alegria, a partilha, a reconciliação. A mãe que faz o irmão pedir desculpa um para o outro, sentar junto. O momento de alegria, de celebrar as vitórias. Um todo feliz porque conseguiu um novo emprego, porque conseguiu trocar o carro. É o momento do glória. Como é bonito, cada um dá um pouco do que tem. É aquela filha que fez um prato e trouxe, o outro trouxe outro prato, o outro trouxe a bebida. Chega na hora de fazer, está ali a filha ajudando a mãe, o filho ajudando, o pai conversando. É o ofertório, é a consagração na doação de cada um.
É o momento em que a família se reúne e reza, agradecendo a Deus aquele alimento. Olha que maravilha. É uma liturgia doméstica. Se essa família tiver a graça de participar também da Eucaristia em família, aliás, antigamente ou obrigava ou a mãe pedia. Que alegria da mãe quando via a sua família sentada, reunida. Às vezes a mãe até ficava olhando para ver se aquele filho que mora mais longe chegava a tempo da missa. E ali a família estava para celebrar a alegria, aniversário, vitória, para pedir a graça de Deus na doença, no sofrimento, para rezar pedindo a cura na morte. A família reunida na igreja, em casa. A família reunida em casa, que celebra na igreja. Essa íntima comunhão, fé, vida. A Eucaristia, que é doação, que eu como. Você já parou para pensar o absurdo que é falar que nós comemos? Comemos. Você almoçou agora, pô? Comeu um lanchinho? Ou é igual o gordo que fala que não come? Você conhece um gordo que fala que come muito? Fala, eu quase não como. Eu acho que é tiroide. Aí você vai na casa dela na hora do almoço. Meu, mas que tiroide, hein? Ali a gente descobre que a Bíblia fala com razão. A fé é como a fome. Remove montanhas. Eu quase não como, padre. Meu filho, quem não come fica magro. Se a gente não ficou magro ainda, é por quê? É lógico. Você almoçou. Pegou aquele arroz, aquele pão, mastigou, engoliu. Aquilo foi se desfazendo. Agora, por exemplo, a hora da digestão. A hora da digestão é uma hora muito importante, porque o estômago fecha a entrada e a saída dele. E os ácidos do estômago vão destruir a comida que nós comemos. Vão socar. E isso é um processo difícil. Por isso que de vez em quando você tem azia, que volta, é isso. É que o estômago não conseguiu reter lá dentro. E aquilo que ele está fazendo lá dentro volta. Por isso queima aqui dentro. E depois que você come, a corrente sanguínea vai buscar aquilo que está lá, que presta, e joga para o organismo. E também, infelizmente, o que não presta. Mas não é o caso desse da Eucaristia. Gente, quando nós comungamos, isso é um absurdo. Isso é um disparate. Se não fosse Jesus que tivesse instituído a Eucaristia, a igreja jamais falaria na Eucaristia. Porque nós falamos que nós mastigamos Deus. Você põe na boca, ele derrete. Em menos de um minuto, o corpo inteiro está cristificado. Você se torna de fato, materialmente falando, o próprio Cristo Jesus. Que coisa espetacular. Aí você entende como é mais fácil uma família superar os seus problemas se cada membro da família está cristificado. Muito mais simples. Se eu estou vivendo a minha fé, alimentando a minha fé, estou vivendo atritos familiares com meu pai, com a minha mãe, marido e mulher. Se cada um pensasse de fato naquilo que está acontecendo a partir da Eucaristia, como seria mais fácil os irmãos se perdoarem? Como seria mais fácil marido e mulher se respeitarem? Porque se eu não vou respeitar a pessoa pelo mérito dela,
Eu vou respeitar a pessoa pelo mérito de Jesus que está nela. Como a vida familiar de fato muda quando se tem Jesus dentro da gente. Porque eu posso até olhar para minha mãe, olhar para o meu pai e dizer, puxa vida, é uma pessoa limitada. Como é difícil amar o meu pai. Como é difícil amar a minha mãe. E para pai e mãe também, quantas e quantas vezes não deve ser doloroso amar o filho. Como não deve ser doloroso para uma mãe entrar de madrugada no quarto do filho, lembrando outras madrugadas. Não tem nenhuma mãe aqui. Aqui tem milhares de mães, milhares. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma mãe que está nos vendo pela televisão que não tenha levantado dezenas de madrugadas para ir no quarto do seu filho. Ou tem? Não tem. Imagina a criança lá com 2 meses, 5 meses de idade. Qualquer tossida e a mãe levanta e vai para o quarto. Principalmente mãe de primeira viagem. Mãe que está nos primeiros filhos. Aliás, dizem que essa é a causa que hoje a mulherzada não sabe ser mãe. Porque diz que aprende a ser mãe depois do 6º, 7º filho. Hoje ela só tem 1 ou 2. Não dá tempo de aprender. Tem tanta ocupação para fazer outras coisas. Não existe uma mãe que não tenha entrado muitas madrugadas no quarto para cobrir, para ver se está tudo bem, para tocar nessa criança, para abençoar. Agora você imagina, 15 anos depois, 20 anos depois, a mãe entra também no quarto, e lá está o seu filho, bêbado, drogado, sujo, fedido, machucado. Isso quando não está na cadeia. Aquela mãe que ia lá no quarto, ver o seu menino, que cuidava, que dava banho, que punha talco. Agora vê o seu filho jogado numa cela para 30 ou 40, e eles estão em 80, 100, sujo, fedido, talvez violentado. Como é que essa mãe pode superar esse trauma? Não existe psicologia nesse mundo capaz de arrancar esse trauma. Sem a força da Eucaristia, essa mãe, primeiro que ela não supera, virá a revolta. E outra, não tira o filho de buraco nenhum. É preciso se alimentar da Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade, e da palavra. Como é que essa mãe vai perdoar esse filho? Virá um sentimento de revolta, de indignação. Pois joga isso então para o relacionamento marido e mulher. Hoje, como é que uma mulher ou um homem vai perdoar a experiência do adultério sem alimentar o coração na Eucaristia? Mas é bobagem. Digo a você aqui e principalmente em casa, se você está vivendo a experiência da infidelidade, se você está vivendo a experiência da traição e não participa da comunidade, sinto muito em dizer, o seu caso vai piorar cada dia mais. Não tem outra saída. Não tem outro remédio. Não pense você que o Espírito Santo vai baixar lá na sua casa, enquanto seu marido ou a sua mulher estiver dormindo, e vai fazer uma manobra na cabeça deles, e eles vão deixar essa vida de jogo, de adultério, de vícios, de bebida. Não consegue. Sinto em dizer, ou você começa já
ou você descubra um caminho para celebrar comunitariamente a sua fé. Ô meu irmão, minha irmã, sinto em dizer para você, o problema que você está vivendo será cada dia pior. Vai aumentar cada dia. Porque a participação na comunidade, a grande família que nós formamos, ela é força de Deus. Do mesmo jeito que eu estou dizendo, uma mulher não consegue perdoar o seu marido, o marido não consegue perdoar a sua mulher, os filhos não conseguirão perdoar os seus pais, os pais não perdoarão seus filhos, se não alimentarem a sua fé. Assim também, não se superam os obstáculos, os desafios, as dificuldades, os problemas, as doenças. O mundo está contaminado. As pessoas se preocupam muito. A gente, quando vai, por exemplo, num dentista, a gente fica impressionado hoje com a preocupação e o cuidado que os dentistas têm com a contaminação do ambiente. Você já deve ter observado. Quando sai o paciente do dentista, normalmente não entra outro logo em seguida. Demora alguns minutinhos. Que é para quê? É para o dentista tirar aquela luva que ele estava usando e botar outra. Às vezes a luva ele deixa por último, porque ele vai cumprimentar você, vai pegar na mão, depois ele põe a luva. Para passar um produto à base não sei do que, na cadeira. Por isso que a cadeira de dentista é tudo em couro, que é para não penetrar sujeira lá dentro. Eles colocam aquela lâmpada para iluminar, eles colocam uma proteção em torno da lâmpada, um revestimento que muda a cada paciente. Aquela a pecinha lá para fazer o buraco dentro da boca da gente é tirada lá de uma geladeirinha própria, aonde está lá sendo esterilizado. Inclusive agora está mudando esse tipo, porque esteriliza também o material plástico. Quer dizer, é um cuidado imenso. Depois põe uma máscara. Não é que ele está com medo de você feder ele, não. É para a saliva dele. Óculos. Quantos deles colocam um pano em cima da cara da gente, deixa só um buraquinho aqui aparecendo? Quer dizer, é um cuidado imenso, porque sabe, aquela infecção do meu dente, aquilo quando fura, você sente o cheiro, né? Quando fura, sente aquele cheiro horroroso, aquilo vai para o ar e gruda nas coisas. É tudo contaminado. E graças a Deus, hoje faz-se uma asepsia, porque sabe que eu não sei qual é o percentual, mas talvez a metade do sucesso do tratamento tem a ver com essa limpeza. Por isso que toda hora ele joga água, toda hora ele joga aquele arzinho. Agora você fica com a boca aberta, puxa a língua para cá. É um cuidado para não infeccionar. Pai e mãe, que cuidado você toma para que o encardido não infeccione a vida da sua família? Para onde vai as coisas negativas, as infecções do coração? Para onde vai? Cada vez que nós deixamos nos conduzir pelo pecado, nós estamos infeccionados. Muito pior do que a infecção hospitalar, muito pior do que a infecção num dentista, muito pior do que a infecção por uma bactéria ou por um vírus. Essa infecção espiritual que entrou dentro da família. Aí a família se torna um lugar do egoísmo, onde cada um só pensa em si. Meu Deus, como é triste pensar que enquanto há pais passando fome, enquanto há pais sendo despejados das suas casas, filhos gastando horrores de dinheiro
com o pecado? Por que não partilha? Porque essa preocupação com o acúmulo dos bens materiais e não a mesma, pelo menos, a mesma preocupação com o acúmulo dos bens espirituais. Aliás, no Evangelho, em Lucas, quando Jesus pergunta para quem você vai deixar o seu melhor, não pense que ele está falando isso só no sentido de dinheiro, não. Se você tem dinheiro, se você tem herança quando morrer, a lei já determina como. Contrata um advogado, eles vão lá, faz o levantamento, quantas partes tem que dividir, normalmente é em 2 partes, uma para a mulher e para os filhos, a outra é para o advogado, para a justiça. A lei está determinando, tanto vai para o fulano, tanto para o ciclano. Isso é fácil. Pode dar uma briguinha, porque eu que queria ganhar a bicicleta que era do meu pai. Eu queria o relógio. Esse relógio a minha avó falou que um dia ia ser meu. E agora estão dando para o outro. Pode dar umas briguinhas assim. Mas não é difícil dividir os bens materiais. E os bens espirituais? Há uma música no CD do Paulo César, lá de Betânia, que a Celina Borges fez. Ela pergunta: para quem que vai ficar o seu sorriso? Gente, talvez a pessoa que menos ganhe um sorriso seu seja as pessoas da sua família. Para quem você dá o seu melhor? Por que as pessoas reclamam da gente? Quando está lá na rua, quando está na televisão, é uma pessoa alegre. Quando chega em casa, é emburrado, fechado. Reclamação que as mulheres fazem do marido, que os maridos fazem da mulher. Lá na igreja, o padre está rezando, participa do grupo de oração, faz isso, faz aquilo. Aqui em casa é emburrado. Só dá coice. Só sabe cobrar. Não tem tempo para nada. Eu já contei aqui, não sei se para vocês, porque olhando daqui a gente não sabe quem veio e quem não veio. Alguns a gente sabe. Alguns você olha e fala, já sabe. Em casa mesmo a gente assistindo, a gente sabe. Eu já contei isso aqui nesse rincão. Quando eu entrei a primeira vez na Catedral de Nova York, eu fiquei muito impressionado. Uma bela catedral, no endereço mais importante de Nova York, na Quinta Avenida. Uma monumental catedral. Do lado esquerdo do altar, tinha a imagem de um crucifixo, maior do que aquele do antigo rincão, talvez do tamanho daquele que tinha aqui, imenso, belíssimo, de uma expressão de dor. O artista fez de fato uma experiência de Deus quando fez aquela montagem daquele crucifixo. E embaixo tinha a seguinte frase: às vezes é preciso que morra alguém para que a família se reúna. Meu irmão, essa é uma das tristes realidades. E eu digo a vocês, logo nós vamos ter aqui um acampamento de cura interior, abordando essas temáticas que aqui estamos vendo como a trilha dos mandamentos. Lá naquele acampamento, final de abril, nós vamos fazer a temática específica, cura interior dos relacionamentos familiares. Tomara Deus, e é para isso que nós vamos fazer, que você não precise esperar a morte de um ente querido para reunir-se com a sua família. Porque quantas pessoas depois, a não ser pela força da graça, e por isso esse acampamento, não consegue superar. Tem gente que perdeu toda a alegria de viver, depois que perdeu alguém. Não porque amava tanto essa pessoa, não. Quem ama sofre. Eu acho que a gente vai ficar a vida inteira, nunca vai esquecer do pai, da mãe, do irmão que a gente perdeu, nunca. Mas é uma lembrança, eu diria, é uma dor gostosa.
Eu quando lembro do papai, por exemplo, eu nunca lembro com uma dor dolorida, uma dor angustiada. Quantas e quantas vezes eu me pego falando do papai, como se ele estivesse aqui do meu lado. Por quê? Porque ele deixou rastro bom. Porque eu e ele nos relacionávamos muito bem. Porque ele e mamãe se relacionavam bem. Porque meus irmãos se relacionavam bem. Relacionar-se bem não significa que não tenha problema. Eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum com eles. Relacionar-se bem significa que alimenta o perdão. Mas na minha casa, até hoje é sagrado. Papai lá em casa reuniu os amigos dele, os senhores, para jogar truco. Domingo, uma hora dessa, você chegava lá em casa, numa área, tinha lá umas 5, 6 mesinhas, e aqueles homenzinhos, tudo de cabelo branco, igual o papai, jogando truco. Para divertimento, nunca foi permitido que pagasse 1 centavo para jogar. É para brincar. Mas era bonito. Quando dava ali para as 5 horas da tarde, você chegava na área, um por um ia se levantando. Todos eles, sem nenhuma exceção. E a gente só iria rever aqueles senhores 1 hora depois, na igreja. Estavam todos eles participando da missa. Todos, sem nenhuma exceção. Há uma íntima relação entre o relacionar-se bem com os outros e o relacionar-se bem com Deus. Olha, o mandamento não é um peso que te obriga. Como que quando você está com doença, por exemplo, e o médico diz, você não pode comer isso ou tem que comer aquilo. E você come empurrando, prestando ou não prestando. Não. O mandamento é uma luz que ilumina, que abre horizontes, que faz você enxergar soluções. Os mandamentos, luz de Deus, a lei de Deus que é luz para o meu caminho, me faz enxergar soluções para as situações difíceis, que todos nós passamos sem nenhuma exceção. Ilumina aquela situação que eu não sei a saída, e eu não sei e você não sabe. Quantas situações eu falava antes, que a gente está vivendo, e que a gente não sabe, o que eu faço, meu Deus? É uma doença sem cura, o que eu faço, meu Deus? Interessante. Você já notou que até os gestos da Eucaristia são gestos que precisam ser vivenciados na família? Eu tenho falado muito sobre a paz de Cristo na missa. Betânia tem como carisma o abraço. E o abraço na família? Há famílias aí que marido e mulher passam meses sem se abraçar. Há famílias aí que os pais e os filhos, acho que abraço apertado mesmo, nunca deram. Talvez, porque estão deixando de lado o abraço da paz. E aliás, aqui tem uma coisa importante. Eu não sei quem que inventou uma bobagem de na hora do abraço da paz ficar falando um monte de coisa um para o outro. Tem gente que sai do lugar, vai lá para trás e bate nas costas. Paz de Jesus, o amor de Maria. Não ofenda Maria. Maria deve ficar muito triste. Essa não é a hora de desejar amor de Maria para ninguém. Tudo de bom para você. Jesus te ama. Ai, que bom ver você. Tudo imbecilidade. Tudo para atrapalhar o espírito da paz. Oh, meu irmão, minha irmã, por que se dá a paz de Cristo antes do Cordeiro? Pouco antes da missa, da Eucaristia? Porque é um jeito de dizer para você, eu, no que depender de mim, não tenho paz para dar para você. Você tem paz para dar para alguém? Eu não tenho. Porque eu não tenho paz, não é a minha paz. Jesus sim pôde dizer, dou-vos a minha paz eu vos dou. É essa paz que nós queremos
que atinja principalmente as famílias. Então, na hora da paz, não é hora de baderna. Até as músicas deviam ser repensadas. Não é hora de ficar batendo palma. Não é hora de ficar dando tapinha nas costas. É hora de você dar um abraço apertado, sincero, fraterno, sem pressa, e dizer a paz de Jesus. Esse abraço é sacramental, é força de Deus, que nós vamos perdendo. Esse abraço é momento de cura. Quantas pessoas são curadas nessa hora? Está sentado do lado de alguém, talvez até de uma pessoa que você não gosta muito, e chega na hora da paz de Cristo, a pessoa se levanta e vai na sua direção. E quantos perdem a oportunidade aí da reconciliação? Porque nessa hora estica a mão, já cria uma barreira, cumprimenta a pessoa como se estivesse passando a mão numa planta, mas não abraça. Eu tenho notado que principalmente casais, pais e filhos, na hora da paz não se abraçam. É muito comum a gente ver jovem carismático. Aí, carismático adora. Aí eles abraçam e choram. Mas marido e mulher, é uma pena. Por isso que o catecismo junta esses dois sacramentos nos dois mandamentos. O sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, o dia do Senhor e o Senhor dos dias. Isso não é só uma jogadinha, não. Isso é um slogan que a Igreja Europeia usou há uns 2 anos atrás. O dia do Senhor é o Senhor dos dias. Vamos pedir hoje, no dia do Senhor. E hoje é um dia importante para se pedir isso. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente hoje está oferecendo o seu dia ao demônio. Hoje, quantos símbolos do demônio, como eu falei, os orixás, os símbolos demoníacos, esses dragões soltando fogo pela boca, quantos desses vão desfilar hoje nas ruas das principais cidades? E aquela multidão maior do que a nossa aqui, aplaudindo. Gente que pagou muito caro, 400, 500, 800, 2.000 reais de ingresso, que vão oferecer, porque eles vão criando coreografia, que é para as pessoas fazerem adoração satânica. Eu inclusive aconselhei uma família que veio me pedir: padre, é o sonho da nossa família, é assistir um desfile da escola de samba. A gente quer levar os filhos, a empresa que eu trabalho ofereceu o ingresso. O senhor acha que a gente deve ir ou não? Eu disse: você quer saber a minha opinião honesta? Claro, então não deveria ir. Eu sei que o espetáculo é bonito, mas eles criam mecanismos, aquilo que eu falava antes, na batucada, nas coreografias, para fazer você adorar o demônio que está ali dentro. Eu sei de fontes seguras que dentro do carro alegórico há objetos que foi levado em falsas doutrinas, que cria-se uma corrente, um trabalho para olho gordo, para ganhar o carnaval, para que a outra escola estraga. Por isso que muitos desses, sempre todo ano, quebram um carro daquele. Dentro de um carro daquele tem ídolos pagãos, ídolos que simbolizam demônios, associado a isso, com a pornografia, para chamar atenção. Eles só colocam mulheres e homens lindos para chamar atenção. E num determinado momento,
Todo mundo levanta e baixa a cabeça e levanta o braço para lá e faz uma ola. Para quê? Para você adorar o demônio. Por isso dá tanto acidente. Por isso dá tanta desgraça nesses carnavais. O dia de hoje, infelizmente, em muitos lugares desse mundo, é um dia dedicado ao demônio. Por isso eu queria agradecer você. Porque você nesse dia veio adorar o Senhor, em espírito e verdade, aqui conosco. Eu queria agradecer você, porque a sua fé anima a minha fé. Eu, por exemplo, se não fosse por você, eu não teria condição de estar aqui hoje. Mas eu sabendo que você estava aqui, eu supero. Eu tenho que sair de dentro de mim, da dor, do sofrimento. Senão, mas eu tenho que estar lá. Assim a sua fé contagia a fé dessa pessoa que está do seu lado. Diga para quem está do seu lado, muito obrigado, porque você acredita comigo. Muito obrigado porque você me ajuda a acreditar. Muito obrigado porque você ajuda a celebrar comigo. Obrigado porque você celebrando comigo, a minha fé aumenta. E eu quero, com essa fé celebrada, levar essa paz serena, para aqueles e aquelas que estão na minha casa. Comprometa-se num gesto de oração, dando um abraço bem apertado. Se tiver a sua família, mas fica em pé, nunca vi abraçar sentado. E deseja a verdadeira paz, a paz que rompe com toda a guerra, que cura toda enfermidade. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver, a vida é eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver, a vida é eterna.